Quem viu esse post no Instagram da Sophie Turner 3 semanas atrás, nem imaginaria que hoje ela e o Joe Jonas estariam envolvidos num drama de divórcio que colocaria os dois como antagonistas absolutos de uma mesma narrativa. E é muito doido pensar como tudo isso pode acontecer independente do que eles tenham feito ou dito, porque no final das contas meio que é a internet que vai falar por eles. Calma, eu vou te contar tudo que tá acontecendo. E só pra deixar claro, eu não vou fazer vídeo sobre todo o divórcio que acontecer no mundo, tá? Mas quando tem drama envolvido, aí fica difícil fugir do Fefoverso. Afinal, esse é o nosso mundinho onde a gente fala sobre Hollywood, celebridades, fofocas de famosos, filmes, séries, divas pop e muito mais. Então se você tá chegando agora, se inscreve no canal pra gente chegar a 30 mil inscritos e você fazer parte dessa comunidade que está sempre muito bem informada sobre cultura pop. Bom, então vamos entrar de cabeça na história desse vídeo. O Joe Jonas e a Sophie Turner formavam juntos um dos casais mais queridos da internet inteira. E eles fizeram todo mundo ter certeza que o amor não existe quando eles anunciaram seu divórcio nessa semana. Os dois estavam casados desde 2019, mas eles já estavam ali juntos desde 2016 para 2017. Ou seja, eles tiveram uns bons anos de estrada. Os dois artistas meio que cresceram sob o olhar público, né? Ambos trabalham há milhões de anos desde jovens, e eu acho que pelo bem ou pelo mal, eles aprenderam com isso a manter o seu relacionamento bem discreto. Tanto é que as duas filhas do casal, por exemplo, quase nunca apareceram nas redes sociais, e muita gente nem sabia que eles já eram pais. Mas a notícia que pegou todo mundo de surpresa essa semana veio por meio do TMZ, que publicou com exclusividade que o Joe estava procurando advogados de divórcio em Los Angeles. E de acordo com essa exclusiva do TMZ, o casal já estava enfrentando problemas no relacionamento há pelo menos 6 meses. O que ninguém suspeitava muito, já que os dois continuavam postando fotos juntos, a Sophie era vista no show dos Jonas Brothers, exceto pelo fato de que dia ou outro o Joe Jonas era visto sem a aliança. E é a partir desse ponto que a história vai ficando estranha. Porque no mês passado o Joe foi visto andando sem aliança pelas ruas de Nova York, e aí todo mundo pensou, nossa, será que o casamento acabou? Como assim? Ele estava sem aliança. E dias depois veio a foto da Sophie Turner que eu citei no começo do vídeo. Ah, então alarme falso, não terminaram não, né? Tipo, ele tava sem aliança? Tava, mas eles estão postando fotos juntos, então tá tudo bem. E a nota do TMZ ainda dizia que, de acordo com fontes próximas ao Joe Jonas, o cantor estava com as filhas praticamente o tempo todo pelos últimos 3 meses. Tudo isso enquanto ele está em tour nos Estados Unidos, ou seja, o Joe estava cuidando das filhas praticamente o tempo todo enquanto ele está na estrada na turnê do Jonas Brothers. Então guarda essa informação que eu te falei, tá? Que veio de uma fonte próxima ao cantor, porque esse foi um ponto muito importante nessa tentativa de pintar a Sophie Turner como uma mãe ausente. E essa foi uma narrativa que acabou saindo pela culatra, já que o jogo virou e a internet passou a criticar o Joe Jonas. Depois que essa exclusiva do TMZ, ainda como um rumor e sem confirmação oficial, caiu na internet, o Joe Jonas apareceu de aliança no show. E ainda postou uma foto no Instagram claramente dando um destaque ali pro anelzão no dedo dele. E aí a galera entendeu que os rumores não eram verdade, né? Porque o TMZ noticiou que ele estava procurando advogados de divórcio. E aí agora ele apareceu com aliança e ele posta uma fotona assim com a mão mostrando a aliança, claramente desmentindo esses rumores. Tanto é que se você abrir a foto no Instagram e for ler os comentários, tem muita gente dizendo, ele encerrou os rumores, olha só pra quem tava falando de divórcio, ele tá muito bem casado. Então esse post fez a galera acreditar que os rumores eram mentira. Eis que, para surpresa de muitos, no dia seguinte, o Joe Jonas entra oficialmente com um pedido de divórcio na justiça. Então, por que ele usou a aliança no show de ontem? Por que ele postou a foto com a aliança ontem, sendo que hoje ele ia entrar com um pedido de divórcio? Era para tentar desmentir os rumores de ontem, antes que saísse o divórcio oficial? Tipo, a galera não entendeu muito bem qual que foi essa jogada da aliança. No documento do divórcio, que foi obtido pelo TMZ, o Joe Jonas pede por guarda compartilhada das filhas e cita o que aquela primeira fonte tinha dito na exclusiva de antes, que ele tá acompanhado das filhas já há algum tempo, em Miami e em outras cidades ali dos Estados Unidos, já que a banda Jonas Brothers tá em turnê. Esse movimento de dizer, eu quero guarda compartilhada porque, eu
tô cuidando das nossas filhas há tantos meses, meio que serve como escudo caso por algum motivo a Sophie Turner quisesse tirar o direito dele de ver as crianças, de ter contato com elas. Então ele já tá falando aqui, ó, eu sou um pai presente, eu estou cuidando delas há meses, então eu quero guarda compartilhada porque é justo pra todo mundo. Mas presta atenção, mais uma vez ele dizendo que tá cuidando das filhas ali sozinho e confirmando o que a fonte do TMZ tinha dito antes. Ou seja, a fonte do TMZ é confiável, tem credibilidade, porque no dia seguinte isso estava no documento oficial do Joe Jonas. Além disso, de novo, uma fonte próxima ao cantor voltou a conversar com o TMZ e disse que a separação estava acontecendo porque ele e a Sophie Turner tinham estilos de vida muito diferentes. O Joey gostava de ficar mais em casa, enquanto a Sophie Turner gostava de sair para festas. Aqui, a galera começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, porque a Sophie Turner, ela é tipo assim, publicamente conhecida por não ser festeira. Inclusive um clipe começou a viralizar de uma entrevista que ela deu durante a pandemia, dizendo que ela adora ficar em casa e que quem gosta de sair é o Joe Jonas. Ela até chama ele de borboleta social, porque ele se dá bem em todo evento e ele se dá bem com todo mundo, e ela é mais fechada, é mais caseira. E isso aqui deixou todo mundo em dúvida, porque até onde a gente sabia era o contrário. O Joe Jonas que era a borboleta social, que gostava de sair, e a Sophie Turner era a caseira. Então agora a justificativa pro divórcio é o estilo de vida diferente, porque o Joey gosta de ficar em casa e a Sophie Turner que gosta de sair, o que rolou. E com esse burburinho crescendo nas redes sociais, chegou a hora de se pronunciar, né? E foi aí que ambos vieram ao Instagram e postaram a mesma carta que dizia o seguinte: um comunicado de nós dois. Depois de 4 anos maravilhosos de casamento, nós decidimos encerrar o nosso casamento de forma amigável. Tem muitas narrativas sendo elaboradas sobre o motivo disso, mas, de verdade, essa foi uma decisão tomada em união e nós esperamos sinceramente que todo mundo possa respeitar os nossos direitos de privacidade e os dos nossos filhos. E embora eles tenham dito com todas as letras que há narrativas sendo criadas por aí, isso não acabou. A galera teve dificuldade em entender que o casamento acabou numa decisão de união e respeito, já que, no dia seguinte, mais uma fonte próxima ao Joe Jonas veio à imprensa, dessa vez para dizer que o casamento acabou depois que o Joey pegou a Sophie dizendo ou fazendo alguma coisa numa câmera. E aqui eu tive muita dificuldade de entender o que é uma ring camera. Eu fiquei assim, gente, será que é uma câmera num anel? Tipo, uma câmera escondida, 3 espias demais? Mas pelo que eu pesquisei, ring camera é tipo câmera de segurança mesmo, sabe? Aquela que fica no canto do cômodo, assim, da casa. Pelo que eu entendi é isso. E de acordo com essa fonte, então, o Joey teria visto ou ouvido a Sophie Turner falar ou fazer alguma coisa na câmera e isso teria sido o ponto final pra ele. Só que ninguém explica muito bem o que aconteceu, tipo, que câmera era essa? Onde tava? Quando foi isso? O que ele viu? Ou o que ele escutou? Só pontos de interrogação. E foi aqui que a internet se convenceu que a equipe de relações públicas do Joe Jonas estava comprometida em pintar a Sophie Turner como a vilã da história. Primeiro, só o Joey cuida das filhas. Depois, a Sophie gosta de festejar muito, super festeira. Agora, ela faz ou diz alguma coisa super comprometedor numa câmera. Tipo, o que tá rolando? Que a cada 12 horas vem uma fonte próxima ao Joe Jonas tentar manchar a imagem da Sophie Turner na internet. Tipo, não parece um fim tão amigável quanto aquele comunicado no Instagram fez parecer, né? Se porta-vozes próximos a você estão indo à mídia pintar sua ex-mulher como o diabo na terra, isso não é muito amigável, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E no meio desse furacão, da mídia apontando dedos de um lado pro outro, o Joe Jonas fez uma coisa simples, mas que adicionaria ainda mais lenha nessa fogueira. Ele saiu com suas filhas pra tomar sorvete. Lembra que eu falei que o casal é muito reservado? Tipo, é praticamente impossível encontrar fotos assim das filhas dos dois. Eles não saem tanto com elas em público. A filha mais nova, inclusive, que tem tipo 1 ano de idade, não tem nada dela na internet. A gente nem sabe o nome dela. É um casal muito... Era, né? Era um casal muito privado, muito reservado. E agora, com o mundo desabando, com a imprensa pintando sua ex-esposa como uma mãe ausente, o Joey sai para tomar sorvete com as suas filhas. E foi aqui que a internet tomou um lado.
o da Sophie Turner. Isso porque pareceu uma ação muito coordenada de relações públicas para terminar de manchar a imagem da Sophie e pintar o Joey como o pai do ano. A entrevista da Sophie dizendo que adora ficar em casa, o Joey saindo do personagem para ser visto na rua com as filhas, as acusações de que alguma coisa foi dita ou feita na câmera, o arquivo de divórcio dizendo que o Joey estava cuidando das filhas enquanto ele estava em tour. E, falando sobre esse último tópico do Joey estar com as filhas nos Estados Unidos, a Sophie Turner não estava coçando o saco nos últimos meses, tá? É importante a gente deixar isso bem claro aqui. Ela estava em Londres filmando a sua nova série, Joan. Inclusive, a produção da série se encerrou recentemente, já que o elenco fez uma festa de despedida, sabe? Aquelas wrap party em Londres nesse último final de semana, tipo, literalmente antes de tudo isso acontecer. E nessa festa, a Sophie aparece super sorridente, super feliz, bebendo com os amigos. Inclusive, de acordo com os funcionários do estabelecimento, ela foi uma querida, super gentil com todo mundo. Então, assim, fofíssima. Enfim, depois disso veio a notícia que mudaria tudo de perspectiva. Porque enquanto TMZ parecia alinhado em escutar só fontes próximas ao Joey, chegou a hora de alguém falar sobre o outro lado. E agora, de acordo com uma nova exclusiva do TMZ, o casal estava enfrentando dificuldades, na verdade, desde o nascimento da segunda filha, coisa que aconteceu em julho do ano passado. Já que a Sophie Turner parece ter sofrido de um caso de baby blues, porque depois do nascimento da segunda filha, ela não queria mais sair de casa, ela estava se sentindo constantemente para baixo e lidando com vários problemas internos. E de acordo com a fonte ouvida pelo TMZ, o Joey não foi nada compreensivo nessa época e ele continuava pressionando a Sophie a sair, a ir em evento, a ser vista em público com ele, coisas que iam contra a vontade dela. Em um caso, testemunhas ouviram a Sophie durante um evento, dizendo o tempo todo que estava completamente desconfortável, se sentindo mal e que queria ir embora. E depois, em outro evento, dessa vez, testemunhas ouviram o Joey sozinho, reclamando que a Sophie precisava sair mais de casa e que estava muito difícil tirar ela de casa. Então, peraí, a narrativa que a gente tem agora é que a Sophie é super festeira, não para em casa, e quem fica em casa é o Joey. Mas um ano atrás, o que a gente tinha era ele implorando pra Sophie sair de casa e ela não queria sair. Então, assim, o que rolou em um ano que foi de 8 a 80? Tipo, mudou 100%. E é engraçado porque o próprio TMZ discute essa contradição e fala, gente, uma fonte diz isso, mas outra fonte diz isso, então a gente não sabe muito bem o que é. Mas o TMZ não tira a credibilidade das suas fontes, tá? Até porque, como eu falei aqui, o que uma fonte diz, um dia depois tá ali no documento oficial. Então, a gente tem que dar esse crédito ao TMZ também. Eu acho que eles estão conversando com gente que tá envolvida ali no meio. Nos últimos shows dessa semana, o Joey já apareceu sem aliança, enfim, concretizando tudo isso que a gente já sabe que tá acontecendo. O que é estranho é que, tipo assim, eu gosto muito dos dois, eu não acho que nenhum deles seja a reencarnação de Judas, mas tá tudo muito estranho nessa contradição de eventos, porque uma hora o Joey quer sair e a Sophie não quer, e aí depois a Sophie quer e ele não quer, tipo, sabe, tá tudo muito contraditório, tudo muito confuso. Porque assim, vamos trabalhar então alguns pontos. O que aconteceu com a Sophie Turner, que foi de uma pessoa que não queria sair de casa para uma pessoa festeira e que o marido não consegue acompanhar? Será que ela em algum momento saiu com as amigas e se descobriu no rolê, sabe? Ela descobriu que ela se sentia mais livre, mais feliz quando ela tava numa festa com as amigas e o Joey Jonas realmente não conseguiu acompanhar isso? Outro ponto, o que foi que o Joey Jonas viu nessa filmagem? É bizarro porque ao mesmo tempo não parece nada grave, porque se fosse grave eu acho que teria vazado, tipo, se fosse um crime, sabe? Se fosse uma traição, eu acho que isso teria vazado por essas fontes próximas aos dois. Mas ao mesmo tempo me parece grave, porque eu sinto que é o tipo de coisa que se der muito detalhe, acaba prejudicando alguém. Então, tipo assim, eu vi uma coisa que eu não gostei, mas eu não vou falar pra vocês o que é porque eu não quero comprometer a imagem da minha ex-esposa. Eu recebo essa vibe, eu não sei vocês. Tipo assim, ele viu alguma coisa que se caísse na internet ninguém ia gostar, então ele prefere ficar quieto e falar, eu vi uma coisa que eu não gostei, fim de história. Então pra mim, tem essas duas opções. Ou não é nada demais, e ele viu uma coisa que tipo assim, sei lá, super aleatória, que realmente não tem impacto. Ou ele viu uma coisa que tem impacto e que é grande coisa, mas que ele prefere deixar baixo por respeito a ela. Pra mim tem essas duas opções.
Qual das duas você acha que é a verdade? Ou tem alguma área cinza aí no meio? Não sei, estou com dificuldade de enxergar isso agora. E é muito triste ver um casal tão querido e tão amigo, né, indo pra lados completamente opostos, ainda mais com a mídia pintando eles como antagonistas dessa história, como se um estivesse acusando o outro de alguma coisa. Eu não acho que o Joe Jonas é essa mente brilhante do crime que organizou um esquema para manchar a imagem da Sophie Turner na internet. Não acho, tá? Não vou acusar ele também de ter pintado essa narrativa que a mídia comprou. Ao mesmo tempo, fica difícil passar pano pra ele saindo pra tomar sorvete com as filhas no meio dessa treta, né? Porque ele sabe que ele vai ser fotografado, ele sabe que tem 1000 pessoas esperando ele aparecer. E aí, tipo, é difícil não achar que meio que foi realmente pra dar essa imagem de, eu sou um pai legal. Mas até aí, nenhum crime foi cometido, né? Levar suas filhas pra tomar sorvete não mata ninguém, então... Ok. E ao mesmo tempo, eu não acho que a Sophie Turner seja uma mãe ausente, sabe? Uma mãe desleixada, como muita gente comprou depois que essas notícias saíram. Tipo, ela sempre prezou pela privacidade dos filhos. Então, ela não apareceu levando os filhos pra tomar sorvete. Ela nunca fez isso. Ela sempre priorizou a segurança e a privacidade das crianças. Ela estava trabalhando em outro continente nos últimos meses. E ela sofreu de baby blues depois do parto da última filha, que foi 1 ano atrás. Então, assim, 1 ano atrás, ela meio que tá se recuperando ainda de uma coisa que aconteceu, né? Pra quem não sabe, baby blues é meio que um nível abaixo da depressão pós-parto. Sabe, a depressão pós-parto tem níveis agravados, mas a baby blues é uma condição um pouco mais comum e um pouco mais passageira, né? Mas você ainda se sente muito triste, você ainda tem muita disforia corporal, né? Dessa questão do corpo pós-gravidez, tem essa questão do relacionamento com a criança, você sente que talvez não consiga dar tudo que ela precisa, vem muita insegurança aí também, enfim... Obviamente eu sou um homem e eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar sobre baby blues. Mas se você pesquisar na internet é basicamente isso. Então assim, eu acho que ser mãe é uma coisa muito difícil, né? E eu preciso passar pano caso ela tenha encontrado nas festas das amigas um momento de liberdade, um momento de alívio depois do que ela sofreu nesse último parto, né? Nessa última gravidez. Claro, desde que não seja nada que te afaste dos filhos, né? Que vá prejudicar o seu relacionamento, etc, etc, etc. Mas, gente, sério, essa história tá muito dramática, tá muito confusa, tipo, envolve muita coisa. Deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Dos dois lados, o que a mídia tá tentando fazer, o que a imprensa e essas fontes próximas aos dois estão tentando fazer. Não quero tirar a credibilidade dessas fontes, porque são fontes que confirmaram coisas que ainda iam sair, então, assim, eles sabem de alguma coisa que tá rolando. Mas enfim, se tiver mais alguma novidade dessa história, me acompanha nas redes sociais que eu vou atualizando vocês, tá? Esse é o divórcio dramático que tá acontecendo entre o Joe Jonas e a Sophie Turner. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, manda pra um amigo pra ele se informar também. Esse foi o Fefoverso, obrigado por fazer parte desse mundinho comigo. E a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye bye!